Seabra, boa noite, Diego Pérez, Rádio 102 FM. Seabra, na sexta-feira nós entrevistamos o Diego Serri e ele acabou nos falando bastante sobre a sua permanência, os motivos para que você continue no Bragantino. Nesse recorte recente de 15 jogos, o Braga tem 10 derrotas e só 2 vitórias. Já que perguntamos para ele, acho justo também perguntar para você sobre sua permanência no Bragantino. Você acha que consegue ainda conquistar vitórias e consegue se manter no cargo, apesar de resultados tão ruins assim em sequência? Boa noite. Diego, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida de que a gente é capaz de buscar os resultados, de buscar as vitórias. Eu entendo que o último bloco de 5 jogos é totalmente diferente do bloco de 5 jogos anterior a ele. A gente vem tendo um retorno de alguns jogadores, a adaptação de outros que chegaram depois. E embora ainda aconteçam situações de jogo que envolvem a necessidade de ajuste, o time vem evoluindo em vários aspectos, como a gente tem controlado, né? A nossa transição defensiva teve um momento que ela sofreu muito, a nossa organização defensiva também, e a gente hoje ainda oscila, mas num nível muito mais elevado do que passamos por aquele período em que estávamos com 12 jogadores lesionados, com o jogador chegando já tendo que jogar, fazendo a linha de 4 com 4 laterais sem zagueiro, ou só com um zagueiro. Então, a gente vem na esteira de todas essas dificuldades, mas você vê que a equipe é capaz já de competir, de ter momentos do jogo ou ter jogos em que compete num nível maior e mais próximo do que foi aquele do início da competição, né? Então, eu acho que o clube tem muito discernimento de entender que qualquer treinador que tivesse aqui passado pelo momento que a gente passou, seria difícil pontuar ou fazer grandes jogos para qualquer um que estivesse no comando, tá certo? Então, ao mesmo tempo, faz parte da história do campeonato, né? Alguns times sofrem com esse tipo de situação, como foi o nosso, e outros acabam não tendo tantas lesões ou vão se reforçando e o campeonato se transforma durante a sua duração, né? Então você vê o Santos de hoje, é um Santos totalmente diferente do Santos do início da competição, né? Tem chegada de atletas aí importantes, né? Não é só a troca do treinador que acabou acontecendo lá, né? A equipe já vinha se recuperando antes de ter sofrido aquela goleada para o Vasco, aquilo acabou sendo um momento que teve um impacto muito grande, se optou pela troca de comando, mas já era uma equipe em recuperação, tanto do futebol quanto de resultados, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, Diego, é melhorar o nosso jogo, cara, e a gente está fazendo isso. O jogo de hoje, eu acho que a gente foi tecnicamente abaixo daquilo que a gente já vem produzindo, tá certo? A gente não teve um jogo com até atuações técnicas individuais do nível que a gente teve, por exemplo, contra o Cruzeiro, tá certo? Contra o Fluminense. Em parte disso é mérito do Santos, que conseguiu defender bem e ser mais agressivo e anular alguns pontos importantes nossos. Em parte a gente não teve tão bem quanto a gente poderia estar e já esteve nesses últimos jogos, como eu tenho te falado, né? A nossa produtividade contra o Sport foi muito alta, o time criou muitas chances. Aí você, mas é o Sport, é o último colocado. O que aconteceu no próximo jogo do Sport? Venceu o Corinthians, tá certo? Então, assim, cada jogo tem a sua história, as equipes se desdobram para manter a sua competitividade, como nesse momento nós estamos nos desdobrando e saindo de um momento muito difícil, do ponto de vista de adversidade que nós vivemos na competição, né? Algumas dificuldades que nós tivemos hoje em relação à nossa construção em especial, elas precisam ser atacadas e abordadas. A equipe teve o mérito de passar por situações difíceis do jogo e ainda assim criar uma melhor chance realmente do primeiro tempo e sair na frente. Conseguiu levar perigo em várias situações, finalizando ou não, com bola em movimento ou não, em transição ou em bola parada. Então, apesar da qualidade da equipe e do controle que o Santos teve no primeiro tempo, entendo que nós fomos agudos e levamos perigo o tempo todo, né? E no segundo tempo do jogo, a gente tem um momento muito específico de alguns desajustes de situações que já não nos cabe cometer esse tipo de erro de novo, como é o lance do primeiro gol
do Santos, tá certo? Né? Então, e logo em seguida faz uma pressão, também com algumas trocas de posição, e faltou um pouco de leitura, e tivemos oportunidade de matar o lance, tivemos oportunidade de defender costas e falhamos. Então foram 5 minutos que condicionaram muito aquilo que aconteceu no jogo, né? Então a gente não pode se permitir, num momento que a gente busca uma recuperação na competição, ter uma oscilação tão grave num período tão curto do jogo. Porque se você recortar e tirar esses 5, 6 minutos, 7, é outro jogo, né? Então, só que a gente se permitiu ser penalizado por isso. Na verdade, no primeiro tempo do jogo, o Santos associou, criou, envolveu, e nos momentos que teve para definir, nós fomos eficazes em defender a nossa área e superar esse tipo de momento. No segundo tempo, nós sofremos 2 gols, sem que o Santos tivesse feito nem metade do que fez em algumas ações do primeiro tempo. Com ataques mais simples, com bola longa, vencendo segunda bola, ou com uma bola de corredor e ruptura ali do lado, como foi o primeiro gol. Então é isso que realmente preocupa, são situações conhecidas, né? E a equipe já foi alertada no intervalo da dificuldade do jogo, daquilo que eles estavam fazendo, e a informação foi dada. A informação foi dada de como fazer a pressão, que é a falha do segundo gol, e a informação foi dada de como abordar na lateral quando não fosse defesa de área. As 2 informações foram dadas no intervalo. Então, a gente precisa, nesse momento, realmente se indignar e dar uma resposta competitiva. Tá certo? Se eu fosse um treinador que não estivesse vendo os problemas e não estivesse passando, eu teria que sair. Mas eu não estou me omitindo. Estou informando, estou lendo, estou passando e estou cobrando. E os jogadores também estão. Então, o que a gente tem que fazer é realmente buscar a melhor e fazer acontecer. Agora, a gente passa por muitas dificuldades no jogo, e tem um fator que não pode passar desapercebido para ninguém aqui. Com 12 minutos de jogo, tem um pênalti escandaloso. É um descalabro o VAR não ter chamado o Flávio naquele momento para ter a oportunidade de revisar. Tá certo? E aí, quando isso acontece, gera toda uma insegurança em relação ao que vai ser o cenário. Eu posso chegar firme ou não posso chegar firme? Aí, durante o jogo, você vê que situações de disputa, várias situações foram marcadas faltas nossas, que poderiam gerar contra-ataque para a gente, e disputa para o Santos não foi marcado falta. Então, tem um erro no lance decisivo, e tem um monte de sinais ao longo do jogo que gera uma preocupação extra, que é a insegurança em relação à arbitragem. Agora, quando acontece isso com 12 minutos de jogo e é uma negligência do VAR, o que vem na cabeça dos jogadores? Vem na cabeça dos jogadores o segundo gol do Cruzeiro, que teve uma falta escandalosa no Barbosa. Porque o Christian não disputa e ele vai com o ombro nas costas do Barbosa, e o Barbosa teria tocado naquela bola. O VAR também não chamou. Então tem mais coisa que passa na cabeça dos jogadores numa situação dessa de jogo. Tá certo? E aí depois a gente lembra do lance com o Fortaleza. Que depois a comissão de arbitragem revisa e pede desculpa, mas peraí, tem que acertar. Isso daqui é sério, pô. Tá valendo muita coisa. Tá valendo a vida de todo mundo aqui. E isso impacta como é que o jogador vai responder e vai reagir, e como ele vai se portar durante o jogo. Depois você vê os nossos jogadores faltando agressividade, cercando. Entendeu? Tudo isso faz parte da competição. Os jogadores do Santos tinham carta para chegar, disputar, ir no corpo, fazer o que quisesse. A gente chegava era falta. Olha esse último lance do Igor Vinícius ali com o Borbas, numa situação que ele gira o corpo e ia sair pro fundo para entrar na área. Pô, puxou, abraçou, segurou, aí não deu nada. E aí a gente reclama, a gente toma cartão no banco. Quer dizer, então vira uma bola de neve. Tá certo? Então, assim, essa é uma indignação. Eu não estou de forma nenhuma tirando os pontos que a gente precisa melhorar. Só que, peraí, hoje a gente jogou contra 12, rapaziada. Jogou contra 12. E isso tem que ficar muito claro. E o segundo gol do Cruzeiro, se tivesse um VAR ali realmente vigilante, tinha chamado o árbitro para o árbitro ter a oportunidade de ver também, porque é um lance difícil do árbitro ver na área. Então está muito fácil tomar decisão de arbitragem que é desfavorável a gente. E não pode ser. Então eu queria deixar registrado que a gente está muito incomodado, mas muito incomodado mesmo, porque a gente sente que não tem condição de igualdade para competir. E isso fere, né, a isonomia da competição. Boa noite, Seabra, Mário do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu o Santos dominando a posse de bola, tendo mais efetividade nas finalizações, mas mesmo assim o Bragantino conseguiu um empate. Queria que você falasse desse empate do Bragantino hoje aqui, e com relação ao Sacha, como que está a situação dele depois do jogo. Tá bom. Eu acho que isso é uma característica do jogo, né? Se você for ver, o time do Santos tem jogadores muito controladores, né?
João Schmidt lê muito espaço, desengata muito pressão e tem muito bom critério de distribuição, tem muito engano, controle da bola. O Zé Rafael tem muito movimento, muita mobilidade, sabe aonde aparecer no momento certo, boas escolhas com bola. E aí você tem o Roleza, que é um jogador que eu considero acima da média, um articulador, um jogador que joga entre linhas, que tem troca de ritmo com bola, que sabe pifar. E o Álvaro Barreal, eu conheço ele muito bem, ele esconde muito passe, acha muito passe interior, né? Então, eu acho que isso daí faz parte da característica do jogo que o Vojvoda está desenvolvendo no Santos nesse momento, né? Então, se você for ver outros jogos do Santos recentemente com o Vojvoda, aconteceu a mesma coisa. Então, a gente sabia que ia ter momentos que nós iríamos passar por dificuldade, que nós teríamos que ter consistência defensiva, e principalmente, quando tivesse a bola, eles teriam que ter dificuldade de defender a gente. E isso não aconteceu. Na verdade, é isso que mais me incomoda. Hoje, a gente não gerou tantas vantagens ofensivas, a gente não teve boas tomadas de decisão com a bola, e a gente não tratou bem a bola. Quando roubou a bola, a gente não guardou a bola em transição. Então, algumas vezes a gente teve êxito, mas foi muito abaixo daquilo que precisa ter quando você rouba a bola de um time que está te dominando. Então, é aquilo que eu estou falando, Diego, os pontos estão claros, eu não tapo só com a peneira, tudo que eu falo aqui eu falo para os jogadores e a gente tem que trabalhar. Se eu fosse um omisso, acho que era o caso mesmo, mas ninguém aqui está se omitindo e a gente identifica quando a gente não vai bem tecnicamente numa partida, tá certo? Hoje o adversário teve mais controle e empurrou mais em organização ofensiva, ele conseguiu ser mais dominante. A gente precisa ter uma resposta para isso, a gente precisa melhorar. Isso passa pela qualidade da nossa posse, tá certo? Coisa que, por exemplo, contra o Fluminense a gente conseguiu fazer. Contra o Cruzeiro, ela não foi elaborada e longa, mas ela sempre foi criteriosa e gerou vantagem, e gerou oportunidades de gol dentro da área, acima daquelas que o Cruzeiro teve no jogo, em organização ofensiva, tá certo? Então a gente precisa buscar repetir isso jogo a jogo, né? Então, mesmo que a gente não vai ter um volume tão grande, porque a gente tem um adversário que é capaz de guardar a bola, a gente precisa gerar vantagens e gerar oportunidades e invadir a área num volume que nos permita vencer a partida, né? Agora, a equipe, apesar desses aspectos negativos de desempenho, ela teve o mérito de passar por todas essas dificuldades e ainda assim agredir, competir, chegar em bola parada, chegar em transição, quer dizer, retomar alguns momentos, né, de presença ofensiva no jogo contra uma equipe que estava sendo tecnicamente superior. Então, acho que isso também é um ponto importante, né? Diante de uma situação de adversidade, diante de tabela, de sequência de jogos, você toma uma virada em 5 minutos, mas a equipe teve o brio de buscar o resultado, de buscar o empate e teve a oportunidade de vencer o jogo, né? Então, acho que, nesse sentido, acho que tanto aquilo que a gente vem fazendo em relação ao trabalho, essa honestidade, né, e essa transparência, assim como o brio dos jogadores, né, e a disponibilidade para se entregar e para passar por adversidade, são sinais de que o trabalho está vivo, tá certo? E de que a gente tem condições de buscar os resultados, sim. O Sacha. Você faz duas, você corre esse risco, sim. A gente ainda não sabe, né? Assim, não foi aquela sensação de algo mais grave, mas ele vai precisar ser examinado para que a gente tenha certeza do que pode ter acontecido. Boa noite, Leonágia da Rádio Futebol Total. Seabra, o time nos últimos 36 pontos conseguiu fazer só 6 pontos, vive um momento muito difícil. E muitas das alterações que você tem feito durante as partidas parecem não surgirem efeito. O que você enxerga que está falhando nessas escolhas e o que pode ser feito para mudar esse cenário? Olha, eu acho que as escolhas elas têm sido feitas com critério, né? E isso, na verdade, vai depender do desempenho do jogador quando ele entra, né? Ninguém está sendo colocado fora da sua função ou fora da sua posição, né? Às vezes é mais difícil porque passa por um momento de adversidade ou de oscilação da equipe no jogo, né? Então, hoje, realmente, as entradas não foram boas, pelo menos num primeiro momento. Depois, alguns jogadores acho que deram uma resposta e cresceram na partida, né? Eu acho que vai de caso a caso e de jogador para jogador, né? Eu entendo que o Fernando, por exemplo, entrou bem no jogo de hoje. Acho que ele foi fundamental para levar perigo ao Santos, para empurrar o Santos em alguns momentos. Tá certo ou não? O Borbas, a princípio, ele tem uma entrada que ele oscila, depois ele cresce no jogo. O Fabinho não teve um início bom, depois ele cresce no jogo, né?
Então, isso daí, assim, a gente busca, dentro da coerência, fazer as alterações, né, colocando os jogadores em circunstâncias que eles conhecem, né, e aí realmente buscar uma resposta em termos de desempenho individual, né. Eu acho que quando que a alteração funciona? Quando o jogador joga bem, né? Então essa é uma responsabilidade que é do treinador, mas é do jogador também, é de todo mundo, tá certo? Agora, quando a gente opta pela entrada de um jogador, é pelo que ele está produzindo em treino, é pelo comportamento que ele tem mostrado. Então, quando um jogador entra, é porque ele tem mérito, tá certo? Então, pode ser que ele não tenha conseguido fazer isso na situação ali do jogo competitivo, mas ele não entrou do acaso. Eu não tiro no palitinho quem eu vou colocar hoje, vamos ver se é o Mosqueira ou é o Vinícius, vamos pegar no palitinho. Não, pô, o Vinícius treinou melhor, um pouco acima do que o Mosqueira treinou, e a circunstância do jogo, tá certo? A gente está perdendo o jogo de 2-1. A tendência é que em algum momento o Santos vai defender um pouco mais a sua área. Então eu preciso de um jogador que seja associativo, que tenha drible curto, tá certo ou não? Pô, a gente está vencendo o jogo, ou mesmo que estivesse empatando e o Santos se arriscando e desequilibrado. Pô, eu vou colocar o Mosqueira porque ele tem velocidade na transição, entendeu? Então é muito daquilo que a gente vê no dia a dia e é muito daquilo que a gente vê da circunstância do jogo, de por que usar um e não usar outro, né? Então, assim, e aí isso vai depender daquilo que estiver acontecendo na partida, né? Certo? Boa noite, Fernando Seabra. Diego Fernandes, Altiora TV. Essa semana o Bragantino vai ter uma semana bem cheia, contra o Mirassol e também contra o Grêmio. O que dá para pegar de aprendizado desse jogo de hoje para essas próximas duas partidas do Bragantino? Olha, de positivo é a capacidade de superar momentos difíceis no jogo, voltar para o jogo, buscar o primeiro gol. Acho que do cenário que se apresentava, né, no primeiro tempo, a equipe conseguiu ainda ser aguda, fazer uma bela jogada, sair numa situação limpa, cara a cara, fazer 1-0, sustentar os momentos de dificuldade. Isso vai acontecer em todos os jogos. O Campeonato Brasileiro é isso daí, né? O Flamengo é o líder da competição e estava tendo muita dificuldade com o Corinthians agora já no jogo que eles estão jogando. Então esse é o Campeonato Brasileiro, vai acontecer de novo e isso é algo importante. A capacidade da equipe reagir, responder na adversidade do contexto do jogo e de placar, isso é fundamental, tá certo? Né? O outro ponto é que o que vai fazer a gente sair dessa situação fazendo uma margem de pontuação melhor é a qualidade do jogo que a gente joga. Então esse é um aprendizado no sentido de que se nós tivéssemos conseguido jogar melhor futebol hoje e levado mais dificuldades ao Santos, nós poderíamos ter saído com a vitória. A gente não pode se permitir se contentar com o nível de desempenho técnico ofensivo que a gente teve aqui hoje. A gente tem condição de mais, né? Então esse é um aprendizado importante, nós não podemos nos omitir, nós temos que ter coragem de jogar. O jogo que nós vencemos aqui foi contra o Fluminense, foi jogando futebol, tá certo? As situações que a gente gerou contra o Cruzeiro, seja em organização ou transição, foi jogando futebol, né? E acho que nesse sentido ficou o aprendizado do jogo, sim. Se a gente tivesse jogado futebol nesse nível, a gente teria provavelmente conseguido um cenário melhor, no mínimo, ou um resultado melhor. Então, esses são dois pontos fundamentais. Um para reforçar positivamente aquilo que a equipe demonstrou e outro que a equipe precisa ajustar e trazer uma resposta nesse sentido. Boa noite, Fernando. Você já chegou aqui no fim do ano passado, então você já tem um tempo, o time já tem uma cara sua de modelo de jogo, mas em alguns momentos comete alguns erros que são, sei lá, já deveria ter sido mais aprendido pelo elenco. Você acha que vale em algumas questões, talvez, criar alguns planos B para alguma dessas situações, ou é reforçar o plano A mesmo para que eles realmente entendam e não cometam mais esses erros? Olha, nós tentamos aí o plano B e o plano C aqui durante o próprio jogo, né? Então, a gente, para tentar ter um pouco mais de qualidade na nossa construção baixa, a gente transforma durante o primeiro tempo a estrutura no meio campo, muda o posicionamento do Sacha. No segundo tempo, a gente muda uma dinâmica entre o Barbosa e o John, aproveitando a entrada do Borbas e mudando quem poderia aproveitar bolas de fundo de campo. Transformamos também a primeira linha de construção. Se você for ver, quando a gente volta no segundo tempo, a gente volta com outra proposta, né? Então a gente está tentando adaptar o jogo às características dos jogadores, mas também
durante o jogo as próprias características do jogo, né? A gente poderia, por exemplo, abrir mão de jogar, mas isso deixaria o Santos mais confortável ainda, e isso, ao invés de nos ajudar a crescer, nos diminuiria, né? Então a gente buscou algumas soluções aí de construção que já são conhecidas e já é um repertório conhecido, né? Ao mesmo tempo, a gente está buscando se adaptar às características de alguns jogadores que estão tendo uma sequência maior agora, né? Mas, ao mesmo tempo, também aumentar o leque e a variação de funções que esses mesmos jogadores são capazes de fazer, para que a gente não fique um time previsível e pobre ofensivamente, né? Então, a gente buscou, sim, durante a partida fazer isso. Tivemos menos êxito do que normalmente costumamos ter. Algumas situações elas funcionaram bem, algumas vantagens foram utilizadas, mas com pouca variação diante daquilo que a gente poderia ter trazido de problema para a equipe do Santos, né? Então, o que a gente precisa fazer é continuar trabalhando, potencializar os jogadores, mas também é isso, né? Em alguns momentos do jogo, e a gente já tem colocado isso, saber ler os momentos, ler as circunstâncias, e a partir do momento que precisar também fazer uma construção fechada, com uma bola longa poder colocar, né? A pressão, se a equipe adversária está correndo risco, é algo que é válido a gente colocar, e a gente alternou, marcou no médio, marcou no baixo, marcou no alto. Eu entendo que nesse sentido a gente tem evoluído, né? Você vê que o jogo contra o Cruzeiro a gente negou bastante costas, né? A gente obrigou eles a jogar curto por dentro. Eles tiveram um pouco mais de controle, mas eles não tiveram a transição. É um time que fez 15 gols em transição ofensiva. Quem teve a transição foi a gente. Então, a gente também tem buscado cenários estratégicos, e tem vezes que aquele cenário estratégico que você planeja, ele se manifesta no jogo da forma que você pretende. E tem vezes que a coisa não sai dessa forma e você vai ter que ir buscando soluções no jogo. Esse foi um jogo mais com essa característica. Seabra, boa noite, é Tarso Carcossi, da Bragança FM. O Diego Serri foi muito transparente conosco, né, na última sexta-feira, falando sobre o projeto e, logicamente, sobre a sua situação também, dizendo que tem cobrado você sim, mas não dá para jogar toda a responsabilidade nas suas costas, né? Preciso cobrar os jogadores também, e tem faltado muita atenção, muita concentração, até competitividade em alguns momentos. E aí eu queria saber do Seabra, até que ponto vai a sua paciência também, né, com essa situação? Existe um limite também para o técnico Fernando Seabra? Porque hoje, por exemplo, Jimmy, você mesmo falou, acabou perdendo em 5 minutos, né, o resultado, tomou 2 gols. Existe um limite para você? Tem algum momento em que, de repente, você possa chegar e falar, não dá mais, ou isso não passa pela sua cabeça? Olha, essa é uma pergunta excelente pela forma como você construiu, né? Eu acho que, assim, é fundamental, assim, não é o que eu acho, eu tenho convicção nisso. Eu tenho que trabalhar com verdade, entendeu? Eu tenho que trabalhar com verdade. A verdade, porque não é só o tático, o funcionamento de uma estrutura ou de uma engrenagem numa situação e tal. Eu acho que a correção ela vai ser muito mais eficaz se ela vier com sentimento, entendeu? E eu não escondo dos jogadores quando eu tenho orgulho deles, né? Ou quando eu estou muito insatisfeito porque a gente bobeou com coisas que a gente não pode mais se permitir bobear, né? Então, não é uma questão da paciência terminar ou não. Isso faz parte do trabalho do treinador, né? E o treinador tem que ter a sensibilidade e a percepção dos momentos em que a emoção tem que falar, né? Tem momentos que tem que ter um equilíbrio, tem momentos que é um pouco mais o racional da situação, e tem momentos que só a indignação vai acessar, né? Então, quando a gente deixa de fazer algo ofensivo que exigia algo muito diferente, muito fora daquilo que a gente treina, muito novo, é uma situação. Quando a gente deixa de fazer algo defensivo, que também é muito fora, ou um mérito tremendo do adversário, né, algo que é uma outra situação. Agora, quando a gente começa a repetir a mesma dificuldade de algo que já é conhecido, aí eu tenho que transmitir a minha indignação. Porque isso daí é uma questão de concentração, de foco
e de ser competente naquilo que faz, né? Então, e aí eu tenho que ser justo em saber abordar essas diferentes situações das formas que lhes são devidas, tá certo? Então, acho que para o treinador acabou a paciência, esgotou, quando o treinador perde esse discernimento, né? Então, e aí é algo que cabe a ele ser capaz de se autorregular, e a direção que está acompanhando que ser capaz de ver. Pô, ele já não é mais capaz de ajudar. Aí é o momento que realmente tem que ter uma troca. Agora, a troca, rapaziada, vocês têm que ter a clareza que assim, ela pode funcionar para o bem ou pode funcionar para o mal. Né? Então, também, para fazer uma troca, precisa ter muito critério e muito discernimento. Não é tão simples assim e é uma grande responsabilidade. Porque se ela não trouxer o efeito que é esperado, pode ser catastrófico. Tá certo? Então, assim, eu também sou muito honesto comigo mesmo em relação a isso. Se em algum momento eu achar que eu estou perdendo a mão, a capacidade de ajudar, eu também vou sentar para conversar, mas eu acho que não é isso que está acontecendo. Beleza?